Minha oração é que Deus continue a falar aos nossos corações, que seja de fato um tempo onde nós possamos ouvir, discernir a voz do Senhor. Nos alegramos com a presença de amigos, visitantes, alguns que já estão conosco, são visitantes já com cadeira cativa, já há muito tempo. E a nossa oração é que Deus continue a falar ao seu coração e que hoje seja um tempo especial na sua vida, quando nós continuaremos, hoje na verdade é o encerramento, falando sobre a liderança na igreja, a liderança espiritual, a liderança cristã. Quando nós nos propusemos a fazer a série toda sobre liderança cristã, a nossa intenção é que todos possam entender como funciona a liderança na Igreja de Jesus, para que todos nós tenhamos discernimento e saibamos como que deve acontecer a liderança na Igreja cristã. Semana passada nós vimos com o Luiz, ele mencionou como os líderes devem exercer o seu ministério na vida da igreja, como que os pastores devem atuar. Hoje, de maneira especial, nós vamos falar sobre a autoridade do líder espiritual. E aqui eu abro um parênteses. Às vezes eu faço algumas afirmações que podem gerar controvérsia. E eu espero que essas afirmações, elas contribuam para que você possa aprofundar mais o seu conhecimento nas questões da palavra de Deus. É preciso discernir a liderança do líder espiritual. É preciso discernir a autoridade que o líder espiritual tem. Você observa como ele age, mas você precisa saber o que o leva a agir de uma maneira bíblica. O que acontece no interior, na mente, no coração do líder. E isso deve ajudá-lo a se posicionar diante de uma liderança. Eu já avisei, já disse para algumas pessoas que não é toda a liderança espiritual que deve ser obedecida. A submissão das ovelhas, dos membros de uma igreja, é uma submissão inteligente. É uma submissão que passa pela compreensão da palavra de Deus, passa pelo entendimento de como esses líderes espirituais devem agir, atuar, e a autoridade desses líderes deve ser observada. E hoje a nossa intenção é essa, que você se posicione, não siga qualquer liderança espiritual. E eu vou além. Se nós tivermos aqui na borda uma liderança espiritual que não seja revestida de autoridade, não fique nessa igreja. Como eu digo, em qualquer outra igreja. Você e eu precisamos examinar e conferir aquilo que é requerido de cada líder espiritual na igreja. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para Atos capítulo 20 e 28, em primeiro lugar. Como é que acontece a liderança espiritual na igreja? Como ela se desenrola? Como ela se desenvolve? Como tudo isso ocorre no seio da igreja cristã? A liderança na igreja cristã não é e não pode ser fundamentada e baseada na liderança humana.
naquilo que acontece fora da igreja. Por isso nós precisamos observar Atos 20, 28. Nessa ocasião, Paulo havia chamado e convocado os presbíteros para uma conversa. E olha o que ele diz no versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, líderes, guias espirituais, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ninguém deve se tornar líder na igreja cristã ou exercer a liderança espiritual se não for separada pelo Espírito Santo. É Deus quem faz isso. E você precisa ter o testemunho no seu interior, porque você tem o Espírito Santo, e ele fala ao seu coração. Quando o indivíduo é separado por Deus para exercer o ministério na vida da igreja. É uma obra sobrenatural. Você hoje vê muitas coisas. Você hoje tem contato com diversos tipos de liderança. São muitas igrejas espalhadas hoje no Brasil e no mundo. Mas você precisa discernir o líder que foi separado pelo Espírito Santo, como ele exerce esse ministério e quais são as atitudes que o levam a viver debaixo da autoridade que emana de Deus. Eu vou trazer uma outra pergunta nesse momento. Se você colocar o prompt no lugar certo aí em cima, ele vai rodar. Por favor. Aí. Pergunta para ser respondida. Vou dar alguns segundos para você. Todos os líderes da igreja, todos os líderes espirituais, eles têm o mesmo nível de autoridade? Eles podem exercer mesmas funções, mas a pergunta é, eles têm a mesma autoridade? Eles precisam ser separados pelo Espírito Santo. A palavra já disse isso claramente. Pense, faça uma retrospectiva, lembre fatos, para que você possa responder essa pergunta. Nós vamos continuar estudando aqui, e eu espero que através do estudo da palavra você tenha com mais clareza essa resposta aí no seu interior. O que determina a autoridade do líder espiritual? Nós estudamos a semana passada como o líder espiritual deve agir e atuar na vida da igreja, no exercício do pastoreio. Nós vimos isso em 1 Pedro, e eu gostaria hoje de olhar com você de novo o capítulo 5. Só que nós vamos observar os versículos que se sucedem ao capítulo 5, os versículos de 1 a 4 foram explicados e estudados a semana passada. Nós vimos que a maneira como os líderes, os pastores, devem exercer o seu ministério. Devem exercer espontaneamente, de boa vontade e como modelos do rebanho. Aí você vai até o versículo 3. Mas a partir do versículo 4, que é o texto que nós vamos estudar, nós vamos observar aqui nesse texto uma atitude que o líder deve ter
no seu homem interior que ele deve desenvolver. Deve ser marca da sua conduta, do seu ministério. Você observa como o líder se relaciona, como ele orienta as pessoas, como ele exorta as pessoas, como o líder resolve as questões difíceis e complicadas. Tudo isso você precisa observá-lo, mas você vai ver o que acontece a partir do que está ocorrendo no seu interior. Hoje, nós vamos conhecer o líder espiritual por dentro, no seu homem interior. Você vai entrar comigo agora na cabine de comando, de onde procedem pensamentos, a vontade, o intelecto, onde tudo ocorre para que ali se gere procedimentos, comportamentos. Eu vou mostrar hoje 3 atitudes que geram autoridade espiritual na vida do líder. A primeira delas é a humildade. O líder espiritual, ele mostra a sua autoridade pela maneira como ele age, ele lida com o seu interior, com o seu ego, com o seu eu, com o seu homem interior. Observem o texto aqui em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 em diante. Veja comigo. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, interessante, que a palavra presbíteros, que ele está falando nos versículos anteriores, ela significa os mais velhos. Os presbíteros, a palavra são os anciãos, os mais velhos. Mas agora, ele estende para os mais novos. Então, nenhum de nós escapa nessa colocação. Do mesmo modo, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Mas veja a sequência do versículo. Tende todos uma disposição humilde de uns para com os outros. Tanto o mais velho como para o mais novo. Tanto o mais novo como para o mais velho. O que pode produzir espontaneidade, boa vontade e modelo é um relacionamento que começa no interior, a partir do esvaziamento do presbítero ou do pastor, ou dos mais jovens, para que eles tenham um relacionamento com o seu semelhante, com os demais, cingidos de humildade. O verbo aqui sugere vestir-se de humildade. Não é algo que o homem possui. Nós somos orgulhosos por natureza, arrogantes. Mas quando eu estou debaixo de uma função, de uma atuação, como líder espiritual, eu sou chamado a me revestir de humildade. Porque não há nenhuma maneira de eu exercer o ministério pastoral sem a vestimenta da humildade. É o esvaziamento do seu eu, da sua vontade, para que Jesus se manifeste através da sua vida e da minha vida. Veja a segunda parte do versículo 5. Ele dá razão, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos que se revestem da humildade. E a ideia que aparece aqui no texto é aquele líder espiritual que não se reveste da humildade, ele sofre a resistência, a oposição. Deus se opõe continuamente a esse indivíduo. Ele tenta
construir, Deus destrói. Ele tenta puxar, as rodas do carro atolam e ele não consegue avançar. Sem atitude de humildade, o líder espiritual não será reconhecido como autoridade. Versículo 6. Portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A ideia aqui do texto é que nós nos deixemos nos humilhar. Deixem-se humilhar. É um imperativo, é uma ordem, mas na voz ativa. Ele está dizendo, para vocês exercerem esse ministério, deixem-se humilhar. Ninguém fará espontaneamente, ninguém fará de boa vontade, ninguém será modelo, ninguém tratará as pessoas com respeito, com dignidade, se não deixar-se vestir de humildade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Essa é a saída, é o caminho do exercício do pastorado. A ansiedade não vai ficar com os guias espirituais, mas ele coloca isso diante de Deus. Ele sabe que ele não vai poder fazer a diferença. Quem vai fazer a diferença, quem vai mudar as situações, é Deus, é Ele. E Ele vai conceder graça para esse exercício. Como é que você reconhece a humildade no líder? Como é que você percebe a autoridade espiritual resultante da humildade? Na hora que você conversa com ele, na forma como ele te trata, e nas situações difíceis e complicadas, não é nas fáceis. Sentado à mesa, comendo camarão, festejando o aniversário de alguém. Aliás, tem gente aniversariando aqui, depois você vai dar um abraço. E tem mais de um. Não é nessa hora. É na hora que as coisas não funcionam bem. É aí que você vai ser identificado no interior. Como você reage quando você é destratado. O líder revestido de autoridade, ele perdoa. Ele pede perdão. Ele erra também. A liderança espiritual, ela não é perfeita, mas ela é irrepreensível, como aparece ali nas qualificações bíblicas. Porque quando você chega para ele e diz, olha, isso que você falou comigo me machucou. Eu fiquei magoado. O líder espiritual vai revelar a sua atitude de humildade, dizendo, olha, não era isso, me perdoe. Não quero fazer mais, me avise da próxima vez, espero que não aconteça. Você começa a identificar o líder que é revestido de autoridade. Ele não é mandão. Ele não quer fazer só a vontade dele. Vai ser assim e do jeito que eu quero. Esse não é um líder para ser seguido e jamais você se submeter a ele. Porque o reino de Deus, a igreja cristã, não funciona dessa maneira. Jesus desaparece e quem vai aparecer é o homem. Veja quem você está seguindo. A Bíblia adverte. A Bíblia pede para que cada um de nós observe a liderança.
Deixa eu falar um pouquinho de uma segunda atitude. A responsabilidade. Eu usei essas 3 palavras para nos facilitar um pouquinho guardarmos essas ideias. Humildade é a primeira, responsabilidade é a segunda. E aí eu chamo você para um outro texto que fala também a respeito da liderança. Na carta aos Hebreus, você pode voltar um pouquinho sua Bíblia no capítulo 13, no versículo 17. Nesse capítulo, o escritor trata em 2 lugares a respeito da liderança. Primeiro no versículo 7 do capítulo 13, e depois ele trata no versículo 17. Veja o que ele diz no versículo 17 aí na sua Bíblia. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Esse prestar contas é a Deus. Então, os guias têm uma responsabilidade. Eu falei aqui no início, não obedeça qualquer liderança cristã. Não obedeça. A liderança, vou enfatizar, a obediência e a submissão, ela deve ser inteligente. Você deve examinar, você deve observar as atitudes que esses líderes têm. Como eles lidam com pessoas, como eles reagem, como eles tratam todas as questões. Quais são as atitudes que o qualificam para exercer a liderança? A responsabilidade é uma segunda atitude que eu separo aqui. O líder precisa ser responsável perante Deus. E o que ele faz precisa ser feito diante de Deus. Se você olhar comigo aqui a segunda parte desse versículo, observe o que o texto diz. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ele está falando com a igreja. E como esses pastores, esses líderes exercem essa liderança. O líder responsável, muitas vezes, ele vai gemer. Você nunca ouviu o gemido de pastores? Eles gemem. Eles gemem. Os pastores, os guias, gemem. E o gemido deles, muitas vezes, é na alta madrugada, quando eles acordam e não conseguem dormir, porque eles já conversaram com as pessoas, já orientaram as pessoas, e as pessoas estão resistentes, as ovelhas não querem ouvir o que Deus está falando. Eles já falaram, chamaram mais uma pessoa junto, dizendo, você precisa perdoar, você precisa amar, vocês precisam lançar fora a amargura, a resistência. E eles não observam isso. E eles gemem, porque são responsáveis. O líder responsável, ele não negocia princípios e valores da palavra de Deus. Ele não passa a mão por cima. Ele não joga a poeira para baixo do tapete. Ele senta com as pessoas, ele trata com as pessoas, ele mostra e aponta aquilo que a Bíblia diz. Ele não negocia valores e princípios, porque ele é responsável diante de Deus. Mas não é só diante de Deus, ele é responsável diante do rebanho. Você reconhecerá a autoridade do líder quando você observar alguém que não tem 2 pesos e 2 medidas. Os critérios são únicos da palavra de Deus. Trata todas as pessoas da mesma forma, da mesma maneira. Responsabilidade diante de Deus. Responsabilidade diante das pessoas.
você marca com o líder para tomar um café da manhã às 8 horas. E ele não vem. Não só não vem, como não avisa. E ele vai chegar às 10 horas da manhã, com o almoço já. Irresponsabilidade. Hoje nós temos celular no bolso. Se o líder marcou com você, ele tem que chegar lá na hora. Isto será um sinal de autoridade. O líder responsável, que responde diante de Deus e responde diante de cada um dos membros da igreja. Além de responsabilidade, o líder precisa ter habilidade. Habilidade na palavra. Humildade, responsabilidade e habilidade. Paulo fala aqui com Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, dizendo o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui o texto mostra um contexto de muito blá blá blá. Pessoas falando muita filosofia, muito pensamento humano. Mas o líder espiritual se destacará na sua autoridade pela sua habilidade com a palavra de Deus. O líder vai mostrar a sua habilidade espiritual estudando a palavra de Deus. Compromisso com estudo, porque ele vai ganhar habilidade através do conhecimento da palavra. Não é porque ele fez um seminário ou fez uma pós-graduação que ele já estudou. O líder espiritual, revestido de autoridade, ele estuda continuamente para ter habilidade. A habilidade é fruto de sujeição à palavra e aos irmãos que trabalham juntos. Por isso nós temos aqui na Borda o ministério de uma liderança colegiada. Quando eu sou levado a perguntar para o meu irmão à esquerda, para o meu irmão à direita, como é que você olha esse texto? Como que eu posso aplicar essa verdade? A habilidade na palavra, a habilidade no trato com as pessoas é resultado de firmeza e compromisso com este livro. Mas não basta conhecer. A autoridade do líder espiritual, ela é notada na forma como ele aplica a palavra. Você pode ter 2 líderes espirituais. A forma como cada um aplica a palavra numa determinada situação, no trato com alguma pessoa, será nítido e perceptível a autoridade exercida por cada um dos líderes em cada situação, em cada momento. Quanto mais o líder se identifica na situação e usa a palavra de uma forma objetiva, de uma forma relevante na vida de uma pessoa, ele mostra autoridade e, consequentemente, autoridade. Não nos enganemos, meus irmãos. A liderança espiritual, ela é observada por essas atitudes: humildade, responsabilidade e habilidade na palavra. Estas coisas não se escondem. E nem dá para fechar os olhos. Vocês sabem, muitos de vocês conhecem, já conheceram diversas comunidades, diversas igrejas. Vocês têm observado muitos líderes.
Por isso, nós precisamos observar os líderes que são revestidos de autoridade. E saber que a autoridade espiritual é resultado da prática de algumas atitudes, de algo que acontece no homem interior. Nenhum de nós é capaz, nenhum líder por si, ele é suficiente para todas essas coisas. Mas eles têm o caminho sobrenatural de viver na dependência do grande Deus. E na medida em que esse relacionamento com Deus vai se expressando no meu relacionamento horizontal com as pessoas, você vai perceber, cada um de nós, que aqui na Borda exercemos o serviço e o ministério, não somos perfeitos. O líder espiritual também erra, também precisa ser ajudado, também precisa ser exortado, precisa ser acompanhado, precisa de companhia, pessoas que o ajudem a crescer espiritualmente, que o ajudem a estudar esse livro. O indivíduo que não faz de uma constância o estudo da palavra de Deus, ele não será revestido de autoridade. Ele precisa estar estudando constantemente esse livro. E não é sozinho, é com os demais líderes, buscando e discernindo a mente de Cristo, porque Ele é o supremo pastor da igreja. Quando nós encerramos esta série, nós somos chamados a orar, a interceder, para que os líderes dessa igreja possam exercer o ministério, o pastoreio, debaixo de autoridade espiritual. E nós temos dito, não é à toa que nós passamos estas folhas, ou você entra lá na internet e olha lá os nomes relacionados. É para que você diga, este líder não pode exercer, porque ele age assim, ele trata as pessoas dessa maneira, e ele não vai poder exercer o ministério. E nós somos chamados a trabalhar com essa pessoa, para que ele acorde e se revista de autoridade. Porque só assim nós podemos exercer o ministério da palavra de Deus. Nós temos casos aqui na palavra, especialmente em Timóteo, quando ele fala que os presbíteros, os líderes espirituais, quando surpreendidos no pecado, devem ser advertidos perante todos, para que sejam curados, para que sejam transformados. A igreja deve ser algo aberto. Se você percebe em qualquer um de nós que exerce liderança nessa igreja algo errado, o seu compromisso é vir falar conosco, sem medo de ser feliz. Aí você vai conhecer a humildade do líder. Porque tem líder que não vai te ouvir, ele vai perguntar, quem é você para falar comigo? Não fale mesmo, ele não quer te ouvir, e também não o siga. Não se iluda, não seja enganado, porque o líder espiritual vai ouvi-lo e vai procurar evitar determinadas situações ocorridas. Isso é autoridade espiritual, aí está a autoridade espiritual. Humildade, responsabilidade e habilidade na palavra de Deus. Quando você observa aquelas atitudes e qualificações de Tito, lá no final daquele capítulo ele diz que os líderes devem estar habilitados e capacitados para exortar aqueles que contradizem a sã doutrina. Sem habilidade, sem conhecimento da palavra, como que vai fazer? Mas não é só habilidade na palavra, é atitude e como reagir e como falar diante das pessoas. E aí você vai poder conhecer o líder.
A nossa oração é que todos nós estejamos orando uns pelos outros, mas que nós possamos ter uma caminhada inteligente, uma caminhada cheia de vibração, de alegria, onde você é edificado, você pode edificar outras pessoas, porque o seu referencial é Jesus, e a sua firmeza está nos princípios da palavra de Deus. Aí a igreja é forte, aí a igreja é abençoada, aí a igreja vai criar impacto na sociedade em que ela está inserida. Vamos inclinar nossas cabeças e orar ao Senhor e agradecer a Deus. Eu quero dar alguns segundos agora. Você incline sua cabeça, lembre agora de alguns líderes da igreja, lembre dos presbíteros, lembre da diretoria, aquela relação de líderes de ministérios que estão ali relacionados para que o Senhor esteja os capacitando. Certamente muitos de nós não vamos ter o mesmo nível de autoridade, mas podemos crescer, caminhar, podemos ser transformados diariamente pelo poder do Senhor, para que tenhamos atitudes e comportamentos que apontem para uma vida íntima com o Senhor e revestida de autoridade. Interceda aí, no silêncio do seu coração agora. Ó Deus, Tu tens nos acompanhado nessa série, e nós temos falado tantas coisas que apontam para nós como líderes da igreja. Isso nos reveste de temor, de dependência do Senhor, porque nós sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas, sabemos que precisamos crescer, sabemos que precisamos estar nos revestindo de humildade, de responsabilidade, de habilidade na Tua palavra, no trato com as pessoas. E nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Por isso, ó Deus, abraça-nos nessa caminhada. E que tudo aquilo que estivermos fazendo e realizando, estejamos de acordo com o Senhor, que é o nosso Supremo Pastor, e assim estarmos discernindo a mente do Senhor. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém.